Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Cases e Causos da BMRA. Meu nome é Daniel Escobar e, junto com o Ricardo Nicodemos, nós recebemos convidados muito especiais para falar de cases do marketing e causos do agronegócio. Não é, Ricardo? É isso mesmo, Escobar. Cases e causos é informação relevante com gente interessante. Nós estamos começando mais um episódio e nós queremos mostrar para vocês a nossa vinheta. Roda a vinheta. Quem é que não tem na memória um case e um causo, uma bela história pra contar? Quem é que não gosta de uma boa prosa? Então é aqui mesmo seu lugar. Aqui você encontra o que quer, gente que fez e que faz, pra você falar e ouvir quando quiser. Tem diversão, informação e muito mais. Nomes de sucesso, grandes profissionais. No podcast da BMRA. Apresentação: Daniel Escobar e Ricardo Nicodemos. Cases e causos ABMRA. Bom, o nosso primeiro convidado se formou em arquitetura e depois em publicidade. Trabalhou muitos anos com publicidade, conhece muito do agronegócio e vem dividir um pouco a sua experiência de anos de profissão. Geraldo Alonso, muito prazer, muito obrigado por estar aqui conosco. O prazer é meu, Daniel, Ricardo. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite e é um prazer trazer uma experiência de 40 e tantos anos da publicidade e particularmente do marketing no agronegócios aqui para os seus espectadores. Muito obrigado. Bom, Ricardo, nosso segundo convidado também tem experiência na publicidade, mas ele também tem ali no DNA dele o agro, assim, raiz mesmo. Ele é neto de um tradicional exportador de café da região do Vale do Paraíba. Ele estudou economia, administração e atuou em inúmeros projetos que estimulam e deram visibilidade ao agro no Brasil. Seja muito bem-vindo, Eduardo Daer. Olha, é um prazer também, Daniel, Ricardo. Sabe que, além dessa experiência, tem o histórico da BMRA, que na época era a BMR. Como eu estive, e isso denota a minha idade, parte da fundação da BMR, então hoje a gente pode falar sobre cases e causos como vocês propõem. Muito obrigado pela participação de vocês dois. E começando, a gente quer falar um pouquinho sobre a atuação de vocês, a carreira de vocês, como é que começou isso. Então, eu quero começar pelo Geraldo. Geraldo, conta para nós essa tua entrada na publicidade e depois um pouco essa sua relação com o agronegócio. Você tem as duas vertentes. Você tem a publicidade, que começou da época do seu pai, e também do agronegócio. Conta um pouco da tua trajetória profissional até aqui. Na verdade, a minha história começa com o meu pai. Em 1946, meu pai fundou uma agência chamada Norton Publicidade, que teve muito sucesso na década de 50 e me surpreendeu com o seu falecimento em 1988, data que eu comemorava 40 anos. Então, eu, teoricamente, não pretendia seguir a publicidade. Como você disse, eu fiz arquitetura, mas aos 40 anos, com o falecimento dele, eu fui meio que obrigado a tocar uma agência que já era extremamente importante naquela época. E, em algum momento, eu diria que foi o maior desafio da minha vida, porque a Norton era muito grande e 40 anos, eu confesso a você que eu não tinha muita experiência de management e outros casos. E a segunda questão, talvez você já vai entrar nela, foi o prazer de trabalhar durante muitos anos com o meu colega de Santa Cruz, e daí vem a nossa relação primeira, né? Nós dois fizemos
o colegial científico juntos numa escola que existe até hoje, canadense, Colégio Santa Cruz, onde eu e o Eduardo já éramos amigos e tivemos uma relação profissional durante 30, 40 anos. Idade aqui, por favor, vamos ser bastante benevolentes, tá? E você, Eduardo, conta pra gente um pouquinho como é que a publicidade e o agro se encontraram na sua vida. Na realidade, foram casos complementares. Nós fizemos caminhos diferentes. Eu fiz economia e administração, como foi falado pelo Ricardo. E dentro das minhas funções, eu trabalhava num banco. E aí fui para o setor de fertilizantes. E lá eu passei dentro da área comercial, dentro da área, na época não se chamava marketing, era muito mais vendas, e que depois se transformou numa gerência de marketing, numa empresa de fertilizantes. E neste momento eu entro na publicidade e procurei quem? Um meu amigo de ginásio e científico, e fizemos um primeiro comercial da Copas, Companhia Paulista de Fertilizantes, que hoje não existe mais. Então, este foi o momento em que eu já estava dentro do mercado agropecuário há algum tempo, porque eu fiquei, seguramente, em 2 passagens, eu fiquei mais de 25 anos no setor de fertilizantes. Então, esta ligação, ela é complementar, não é excludente, não. Quer dizer, estávamos juntos o tempo todo, não só pela amizade, mas como para a área profissional, não é? Muito bom. Bom, Geraldo, há quase 40 anos, o agro não é o que ele é hoje. Hoje ele é uma potência, ele é a locomotiva da economia do Brasil. Mas há 40 anos ele era visto como campo rural, inclusive se chamava o rural. E não tinha a relevância que tem hoje em vários aspectos, especialmente o econômico. Mas vocês vislumbraram isso. Vocês entenderam que esse era um grande negócio. Inclusive montando uma unidade especial para atender o agro na Norton. Norton Agro, inclusive. Norton Rural. Norton Rural. Como é que foi isso? Assim, como é que foi essa tua percepção, a tua visão? O que é que você imaginava naquele momento em relação ao negócio? Porque haviam outros setores que despontavam naquela época, inclusive o financeiro. Você poderia ter montado lá a Norton financeira, mas preferiu o Norton Rural. O que foi que te chamou a atenção e como é que você vislumbrou essa oportunidade? Veja, um desafio de uma agência de publicidade que permanece até hoje é fazer o novo, criar o novo, né? E, além disso, você sempre procura agregar valor. E o que acontecia naquele momento? A gente percebia que as grandes empresas do agronegócio tratavam a comunicação de uma maneira comoditizada. Não havia um conhecimento profundo capaz de trazer, agregando valor, trazer o consumidor e os benefícios que o consumidor merecia. E, efetivamente, ao criar esse subproduto Norton Rural, a gente criava um diferencial, criava um benefício para que, vamos dizer, os clientes da área viessem nos procurar. Nós tivemos a felicidade de ter um especialista, e é por isso o Eduardo foi chamado, porque ele conhecia o setor, ele tinha a linguagem do rural, e nós, via criação, via planejamento, nós embalávamos essa linguagem, essas campanhas, de uma maneira mais efetiva. E o sucesso foi realmente total. Era pioneira, né? E a lista de clientes que nós atraímos pela Norton Rural foi extraordinária. É um caso de sucesso, eu diria, até hoje. Vocês se lembram quais eram os clientes na época? Eu lembro.
Quais eram os clientes que você atendia? Eu lembro. Na realidade, como a minha convivência com o setor de fertilizantes era grande, nós, sem nenhum pudor, atendemos diferentes segmentos na área de fertilizantes. Mas a primeira grande conquista foi a ICI, que na época falava-se ICI, hoje é Syngenta, foi adquirida pelos suíços, depois chineses. A Syngenta, que é a maior empresa de agroquímicos do mundo ainda hoje, era a ICI. A ICI, Imperial Chemicals Industry, era da rainha da Inglaterra. E entrou no Brasil, a gente não lembra dessa história, mas em 1920, quer dizer, ou seja, é pioneira, inclusive, no Brasil. Então, depois da ICI, tivemos a Caterpillar, tivemos a Fertibras, tivemos a Fertisa, e tivemos a Purina, essa convivência, tivemos o Impev. Enfim, nós fomos atraindo o segmento porque dávamos resultado de retorno com detalhes. Ricardo, você sabe, na BMR, há diferenças, e você também, Daniel, conhece. Na época, os herbicidas eram PPI, era pré-plantio incorporado. Você ia aplicar herbicida, você aplicava na área toda. Aí vem a ICI e traz herbicidas de pré-emergência ou de pós-emergência, que só aplica onde surgir a erva daninha. Era uma revolução. Só que quem conhece isso está no mercado rural, não está no mercado urbano. E tivemos que adequar a linguagem, tivemos que buscar personagens. A ICI trabalhou muito com o falecido Rolando Boldrin e Ranchinho. Foi divertidíssimas as campanhas feitas por eles nessa área do agronegócio. Acho que está explicado. Muito legal. Pegada. Muito bom. E quais foram os principais desafios assim, que você pode pensar assim, na época, Eduardo, pensando nessa configuração toda de mercado que era totalmente diferente? O que você acha que foram os principais desafios dessa época? Os grandes desafios foi equilibrar na área de mídia, só para recordar, aproveitando da nossa idade. Naquela época, haviam 52 revistas agropecuárias, desde o Balde Branco. Hoje não sobrou nenhuma, elas ficaram digitais, DBO, a própria Granja. A Granja era secular. Enfim, tudo isso mudou de figura. Mas na época nós tínhamos contato com todas essas, sabíamos dosar, porque o Geraldo abordou. Antigamente era painel de estrada e feiras e exposições regionais. Era essa a propaganda. Era corpo a corpo. Ainda é muito corpo a corpo. Mas, enfim, nós, como desafio, criamos uma linguagem e trabalhamos a mídia regional. Não é que punha na Globo nacional, punha nos nichos onde está a soja, onde está o boi, onde está cada uma das especialidades. Então, eu diria que essa é a razão pela qual a gente evolui e pela qual a gente trazia uma linguagem urbana para o meio rural. Nós não exploramos o Jeca Tatu, porque isso era ofensivo no mercado rural. Ainda hoje é. Colocar chapelão e camisa xadrez, o produtor do padrão da Mage no Mato Grosso não se vê dessa forma. Talvez se veja de terno em Brasília. Então, é nesse sentido que eu acho que a gente achou o caminho certo. Eu acrescentaria um outro desafio, que era a formação dos clientes, porque a maioria dos clientes não tinha visão, não entendia o que era mídia, não entendia o target. Então, nem sempre acreditava em publicidade. Então, o desafio da educação do cliente foi grande. Eu gostaria de colocar até, Geraldo, você levantou um ponto excepcional. Há 40 anos e hoje. Eu acredito. Nós temos um grande desafio, e a gente vai conversar aqui nesse bate-papo sobre a BMRA, a formação da BMRA. E a BMRA tem um dos seus propósitos disseminar as boas práticas, o conhecimento e levar a informação
para os profissionais de marketing da comunicação. E isso nós fazemos há 46 anos, desde o início dela. E recentemente, eu quero até fazer um break aqui, vou fazer um reclame aqui, um reclame da ABMRA. Recentemente nós lançamos um streaming de conhecimento chamado ABMRA Play. E eu quero dividir aqui com quem está nos acompanhando e está nos ouvindo. Nós temos até um comercial desse streaming, que é composto por mais de 140 palestras e apresentações, todas em vídeo, que traz uma trilha de conhecimento excepcional. Então, a ABMRA, ela foi criada há 46 anos e até hoje ela traz no seu DNA essa missão de disseminar o conhecimento e as boas práticas, porque há 40 anos ou hoje, isso é importante, é levar conhecimento para os profissionais do marketing e da comunicação. Vamos ver o comercial? Vamos lá. Não é streaming de seriado, mas é fora de série. Não é streaming de reality, mas mostra a realidade do agro. Apresentamos a ABMRA Play, o canal do conhecimento do agro que só o associado à ABMRA tem. Palestras com lideranças, cases de sucesso, análise de pesquisas. Acesse abmra.org.br e saiba mais. ABMRA Play é tanto conteúdo que se você maratonar, vira curso. Bom, voltando, Geraldo, eu queria perguntar para você o seguinte. Durante a jornada da Norton Rural, vocês construíram bastante parcerias. O Eduardo contou um pouco delas aqui, mas uma em especial nós queremos destacar, que foram as campanhas emblemáticas que vocês criaram para o INPEV, o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens. Conta para a gente como é que foi essa parceria, como é que o INPEV chegou para vocês e como é que foi a construção desse que a gente pode considerar um grande case. Seguramente é um dos grandes cases da Norton, mas como o nosso diretor da Norton Rural, superintendente da Norton Rural era o Eduardo, e ele tem na cabeça todos os dados e nomes. Eduardo, por favor, conte a aproximação com a INPEV. Na realidade, isso vem do nosso contato primeiro com a ICI, quando nós fazíamos um primeiro herbicida. Depois nós tínhamos também um inseticida que era da Decis, que era na época francesa, Roussel-Luclaf, e hoje não existe mais o produto nem a própria empresa. Mas, de qualquer forma, o INPEV vem dessa conexão com o mercado de agroquímicos. E é um esforço enorme criado pelas multinacionais que dominam literalmente o mercado de agroquímicos no Brasil e no mundo, né? Estou falando de Bayer, estou falando de Syngenta, estou falando de todas essas grandes empresas químicas que também estão nos remédios e também estão na química fina. Na realidade, nos chamaram para fazer alguma proposta e tal. E, curiosamente, essa proposta que vira um personagem, que depois a gente vai ter condições de ver, que era um espantalho. O espantalho tem uma função curiosa no mercado agrícola, no mercado na época rural, era tido como um protetor da lavoura. O passarinho não chegava por causa do espantalho que estava lá, com o braço aberto e tal. Inclusive, muitos clientes com que nós chegamos a levar a proposta do espantalho não aceitaram. Mas no INPEV, quando fizeram o próprio layout, a primeira tentativa, surgiu uma figura simpática, que é o Olímpio. Na realidade, teve uma discussão, inclusive, de que nome dava para aquele espantalho, isso internamente. E alguém falou, olha, ele pode ser o Olimpinho, porque é limpo, é saudável, tem que lavar a embalagem antes de devolver. É um processo complicado. A campanha é importante porque muda o comportamento. Rapidinho. Antigamente se enterrava as embalagens, que é um conceito egípcio, e isso ficava por séculos, ou se queimava a embalagem de defensivo, que é pior.
Ou, pior ainda, se reaproveitava, punha leite, punha água depois de lavar bem. Isso é um terror, é uma coisa errada. E isso o INPEV fez, Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias. Uma logística reversa espetacular, um negócio que hoje, só para responder em nome da Norton Rural e da sugestão do Geraldo, hoje o Brasil é o país que, de longe, mais recolhe embalagens vazias de defensivo no mundo. E é compulsório, é por lei. Se você não fizer isso, você é multado. Alumínio, a latinha, eles pagam para recolher. No defensivo, não. Hoje, 90% das embalagens de defensivos são derivadas da antiga embalagem. É um número substancialmente maior. Os dois países que nos seguem, Alemanha e Estados Unidos, juntos não chegam perto do recolhimento do Brasil. É um caso de sucesso e de consciência, né? Vamos combinar que é por força de lei, mas é obrigado a se recolher. Sobre isso que você contou para nós, Eduardo, que é um case emblemático, nós separamos 2 vídeos, 2 comerciais do Olímpio, da campanha do INPEV. E aí a gente queria olhar. Vamos olhar? Vamos ver? Vamos soltar lá, produção? A gente consegue ver aqui, ó. Amigo agricultor, o que você faz com as embalagens vazias de agrotóxicos? Tem que lavar 3 vezes no momento do uso, furar e devolver somente no local indicado na nota fiscal. Joga em qualquer canto mesmo. Não! Você prejudica o meio ambiente, a saúde e toma multa. O quê? Alguém, um médico, interna esse louco! Dê o destino certo para todas as embalagens vazias. É sua obrigação com sua consciência. Lave e devolva. É pelo bem do planeta e das futuras gerações. Teste do novo garoto propaganda para a campanha Devolva as A Embalagens. devolução das embalagens de agrotóxicos. Após lavadas as embalagens... Não tem jeito não, o Olímpio que é melhor mesmo. Amigo agricultor, devolva todas as embalagens vazias de agrotóxicos, inclusive papelão, sacos flexíveis e tampas. Devolva somente no local indicado na nota fiscal, senão é crime ambiental. Devolução. É simples, é fácil, é lei. É pelo bem da natureza. Sensacional. Veja, esse é um caso típico de quem só é possível quem está dentro do métier, né? Porque é uma solução criativa de um problema extraordinariamente importante do agro, né? Verdade, tem razão. Exatamente. Eduardo, você mencionou a questão da sustentabilidade, que o Brasil hoje é uma referência mundial no trato da sustentabilidade, mas houve uma evolução, obviamente, houve um caminho a ser percorrido. Como é que era, aí, falando há 20, 30 anos atrás, a questões das cobranças com sustentabilidade, os desafios e como é que a gente conseguia trabalhar o mercado publicitário? Olha, isso sempre foi uma preocupação do marketing rural, não só a nível profissional, na Norton Rural, mas como na gestão da BMR, hoje a BMRA, ganhou o A do agronegócio. Antes era só a Associação Brasileira do Marketing Rural. Porque houve uma evolução muito grande do agronegócio nesse período que nós estamos contando aqui. Eu me lembro, independente do INPEV, havia uma demanda entre o governo e o mercado de cana-de-açúcar sobre como é que se pagava a cana. A cana no Brasil era paga pelo peso da cana. O que acontecia num sistema arcaico de senhores de engenho, molhava-se o caminhão de cana para ele pesar mais, para poder receber mais. E o governo, através do Instituto do Açúcar e do Álcool, se vocês lembrarem, existiu até 1990, quando o Collor desfez o IAA, lá eles procuraram a Norton Rural e nós fizemos uma campanha com pouca repercussão, porque a mídia era parca, sobre pagamento de cana pelo teor de sacarose. Veja a complicação e a mudança de comportamento entre pagar a cana por peso e pagar a cana pela quantidade de açúcar que sairia dela. É feito tecnicamente, com sacarímetro e tal. Nós conseguimos fazer essa evolução. Essa mesma evolução que eu falei dos herbicidas, dos inseticidas, que tem essa conotação de sustentabilidade. Hoje se usa muito menos produto, porque
As pessoas falam, veneno, agrotóxico. Na realidade, eu vou complementar, aproveitando a sua pergunta, a planta é um ser vivo como nós, e como o gado, como o cachorro. Então, ele tem problemas de doença. Quando você fica doente, você vai ao médico, ele faz um diagnóstico, te recomenda um remédio, te dá uma prescrição, você vai na farmácia e compra. Na agronomia e na veterinária é a mesma coisa. É que o meio urbano esquece disso. Uma planta fica doente, uma planta tem pragas, uma planta tem problemas, os animais. E aí você precisa de um receituário agronômico para ir numa revenda e poder comprar na dose que foi falada. Catequizar isso, e a BMR tem essa função, a BMR-A hoje, de catequizar as boas práticas agrícolas, como o Ricardo acaba de comentar, e nós fazemos isso de forma, às vezes, fácil, mais fácil falar de um produto do que falar de uma mudança de comportamento. É falar como, olha, não é mais o real, é uma outra moeda. Vamos relembrar que na nossa vida, nós 4 que estamos aqui, nós vivemos 7 moedas diferentes. 7. Começou no Cruzeiro e hoje nós estamos no Real. Teve Cruzeiro Novo. Enfim, outro dia publicaram isso com as próprias fotos das células, né? Nós temos moedas que... Vocês lembram da URV? Unidade Real de Valor. URV, você entrava no táxi e pagava URV. O que a URV era atrelada ao dólar. Uma loucura. O Brasil... é para poucos. Eu não sou dessa época. Realmente a gente viveu aí um tempo assim muito conturbado, né? A gente entrou, acho que talvez num equilíbrio, mas os desafios ainda são muito grandes. Eu acho que a grande questão, né, Eduardo, é a diferença entre o veneno e o remédio e a dose, né? Sendo isso, veja, isso é de 1400. Quer dizer, não é que inventaram isso agora, é da química histórica, né? Você tem razão. Agora, a gente tem que aplaudir. O agronegócio brasileiro teve uma exponencial. Hoje, quando você fala em agronegócio, você vê robô na lavoura, você vê drone aplicando. Não é só isso, a conectividade, os tratores colhem durante a manhã, tarde e noite. É um exército no campo. O mercado urbano tem pouca percepção disso. É muito fácil falar mal de veneno. E é muito mais difícil você convencer as pessoas a adotarem novas práticas. É essa a chave do negócio. Eu acredito que a BMR-A tem ainda um outro desafio muito pouco visível, que é a questão do livro didático, né? Recentemente, meu filho, que trabalha com agronegócio, foi à escola onde está estudando meu neto para reclamar da terminologia dos livros didáticos usados no Brasil, né? Em geral, falam de produtos do agronegócio como veneno, como destruidor, etc. Esse é um problema que nós, eu diria, já enfrentávamos naquela época, mas que perdura de uma maneira extraordinária. Ou seja, os ecologistas de plantão tratando a questão do agro como a questão de envenenamento global e coisas do gênero. Essa é uma tarefa que eu acho que vocês ainda têm que carregar. Difícil, mas o que não é impossível, vamos trabalhar. Pegando esse gancho que você está trazendo, Geraldo, e já conectando aqui o nosso próximo assunto, que é a questão de a sua experiência no mercado de alimentação, que comunica muito com o público urbano. Você tem algumas experiências muito interessantes, e uma delas, talvez mais emblemática, seja a da galinha azul, dos caldos Maggi. E a gente também separou aí, né, Ricardo, um trechinho de uma peça publicitária dessa época para a gente rever. Vamos colocar ali, produção? Homenagem do caldo Maggi a todas as mães do Brasil. Caldo Maggi, o caldo nobre da galinha azul.
uma das coisas aqui do programa que acho que mexe muito com o sentimento das pessoas, né? Porque realmente dá um gatilho, assim, de memória afetiva, né? E esse aqui era uma peça publicitária que estava em todo lugar. Estava no programa do Gugu, estava nos programas de auditório, estava nas principais revistas do país. Como é que foi o desenvolvimento dessa campanha, Geraldo? Primeiro, esse é um caso extraordinário da participação do cliente. A agência teve a ideia, a galinha já existia na embalagem e resolvemos criar o personagem Galinha Azul, mas, acima de tudo, ele foi sucesso porque o vice-presidente da Nestlé, seu Wilber Marques Antunes, que virou meu amigo, ele acreditava e ele criava, ele ajudava, ele participava. Então, esse caso, eu diria que é da Norton, mas, sobretudo, do cliente chamado Wilber Marques Antunes, que era vice-presidente da área de culinários MAGE. Aliás, a Galinha Azul, ela virou um case emblemático à época, porque ela transcendeu efetivamente a publicidade para virar, inclusive, música de escola de samba, participava, como o Escobar falou, de programas de auditório. Foi ao Gugu, virou personagem da revista Playboy. Exatamente. Você lembra disso? Lembro. Exatamente. Esse é quando a comunicação transcende a sua função básica e vira um case de sucesso. Vira linguagem, vira partícipe da sociedade. Aí é o que toda agência quer, né? E é isso que nós temos resgatado, esse conceito da importância da comunicação transcender efetivamente o comunicado. Porque hoje o que nós vemos muito é comunicado e não efetivamente comunicação. A comunicação, ela envolve, ela constrói marcas, ela constrói relacionamentos. E aqui a gente está falando de um case que já faz alguns anos, mas que certamente marcou gerações. Porque, veja, um caldo de galinha que deveria estar só na cozinha, ele passa a fazer parte do dia a dia da população e era reconhecido em qualquer lugar. Quer dizer, a personagem, a Galinha Azul, que estava na embalagem, se transformou efetivamente num ícone que transcendia a propaganda. Criou relacionamento com o seu público. E trazendo sempre uma alegria, uma mensagem positiva, um momento agradável, né? Esse é o papel da comunicação, enfim, né? Finalmente, quando se atinge isso, maravilha. Hoje em dia, eu sou um comunicador aposentado, né? E é impressionante, muitas vezes eu vejo um anúncio de jornal ou mesmo um comercial nas plataformas, etc., e eu quero saber o que eles querem tratar, o que eles querem falar. E muitas vezes você não sabe de que produto o anunciante está anunciando, né? Mas, enfim, Verdade. Isso é coisa de aposentado. Não, é coisa que é uma discussão contínua. Eu acho que também faz parte a gente fomentar esse tipo de debate, porque ele sobe a régua do setor da propaganda dentro do agro, da disciplina. Bom, Eduardo, teve um momento que você saiu da Norton Rural e foi trilhar por associações, inclusive na própria ABMR. Sim. Hoje a BMRA, mas na época a BMR. Você participou da criação da ABMRA lá naquela época. E aí a gente queria ouvir um pouquinho de você. Primeiro, esse conceito, o porquê que a BMRA foi criada, na época a BMR, e também depois, na época ou logo depois, você ingressou em associações. Sim, uma atrás da outra. Isso. Conta pra gente um pouco dessa trajetória. Rapidinho. Primeiro, o nascimento da BMR. Na realidade, a BMR nasce da proximidade física que existia entre a Copas, onde eu trabalhava,
e da própria Agroceres, onde o Dolly Ribeiro, que você conhece, também trabalhava, e ali perto, na Vieira de Carvalho também, a Massey Ferguson, onde trabalhava o Catarinacho. Nós nos encontrávamos sempre depois do expediente, na sexta-feira, para tomar chopp no Caneca de Prata, que não existe mais. E lá foi sendo gestado uma discussão que ainda comentei com o Geraldo e ele lembra disso, quer dizer, na realidade, os sindicatos, seja de propaganda e publicidade, discutiam problemas trabalhistas, não falava-se em marketing, nada dessa área. E o Ney Bittencourt de Araújo, na época presidente da Agroceres, falou, olha, por que vocês não criam uma associação, já que vocês estão aí? E foi criada a BMR, Ricardo, com a segmentação feita por produtos. Tinha setor fertilizantes e calcário, tinha setor tratores e máquinas e implementos, tinha setor de defensivos, enfim. Hoje já não é mais assim, está segmentado por função, né? Tem a publicidade, tem a comunicação desse jeito, daquele. Era mais, vamos dizer, analógico do que digital. Eu acho que o digital esfria um pouco essa comunicação que o Geraldo acabou de colocar. Então, essa é a cena da ABMR no Nascidouro. Na realidade, de lá eu vou para o setor de fertilizantes novamente e acabo na ANDA, Associação Nacional de Difusão de Adubo, que é uma associação poderosa com quase 10 anos de trabalho, com 112 empresas à época congregadas, desde a Petrobras até o misturador regional de Nepomuceno, em Minas Gerais. Então, o que acontece? A experiência da ANDA me levou para a Andef e, finalmente, da Andef eu fui para a ABAG e ali eu encerrei a carreira, porque a associação é uma coisa muito interessante, mas é um exercício de diplomacia. Uma coisa é trabalhar numa empresa que você tem uma hierarquia definida, quem pode o quê e faz o quê. Numa associação, você tem que fazer tudo e tem sempre, dentro da associação, uma harmonia aparente, porque senta todo mundo na mesma mesa. Mas quando sai na porta, é multinacional versus nacional, pequeno versus grande. E isso começa a gerar um problema para quem dirige a associação. É uma dificuldade, quer dizer, eu me recordo de uma passagem, vale a pena contar como curiosidade. Um dia eu dei uma entrevista como diretor executivo da ANDA, falei, olha, pessoal, eu acho que está se importando muito fertilizante e é possível que tenha aí uma redução de preço. Eu quase fui mandado embora por telefone, porque me ligou o presidente de uma empresa e falou, mas olha, você tem que falar que vai faltar adubo, porque agora eu preciso vender. Ou seja, você sofre, inclusive, por usar da verdade dentro do mercado, que é extremamente competitivo. É uma experiência muito interessante, é uma experiência que me deixou calejado nesse sentido e tem essa dificuldade para todo mundo. O espírito associativo só funciona quando você está sob pressão. Veja agora, tarifaço. Todo mundo se uniu. Ah, bom, laranja conseguiu, mas a carne ainda não, mas o café está tentando. Quer dizer, quando surge um problema, todo mundo junta, né? Quem dizia isso? Que o pobre é solidário no sofrimento. Não. As associações têm essa característica, mas foram experiências importantes, gratificantes, mas você precisa fazer o Itamaraty para dirigir uma associação, porque há muita disputa. Quando saem da porta, eles se odeiam. Quando eles sentam na mesa, tem acordo sempre que tiver um problema. Muito bom. Excelente. Geraldo, voltando um pouco novamente para o tema de mercado de alimentação e também para campanhas emblemáticas, e você mencionou também a experiência que você teve com a Nestlé, que eu acho que foi muito, muito positiva. A gente também separou um outro exemplo de um outro comercial que fez muito sucesso à época e que a gente vai rever, nossa produção vai colocar novamente aqui para quem nos ouve e nos vê aqui através das plataformas. Vamos ver.
chocolate diferente. Some na boca da gente. Soufflé, o chocolate diferente. Esse comercial me permite dizer que nós trabalhamos para Nestlé, que era o nosso maior cliente, e particularmente para a área de chocolates, durante 30 anos. Então, todos os chocolates, todas as marcas de chocolate da Nestlé, durante 30 anos, foram lançados por nós. Inclusive, eu tive o prazer de, recentemente, por causa dos meus netos, perceber que o Lolo, que foi lançado por nós, foi relançado com o nome de Milk Bar, e agora Lolo voltou. Isso, para mim, é sinônimo de sucesso, né? Porque o Milk Bar era uma marca internacional, né? Nós fizemos o comercial, ele trocando de roupa, e agora o Lolo voltou, né? Então, é desses cases que a gente vive. Bom, Geraldo, eu me lembrei agora do comercial que você falou do Lolo, nessa mudança de marca, e era uma animação, era um comercial feito com animação, não é isso? Daniel Messias, inesquecível. O Lolo tirava a roupinha e punha de Milk Bar e explicava por que ele estava, vamos dizer, trocando a sua roupinha, porque Milk Bar era a marca internacional do produto, né? E eu fiquei feliz, graças ao meu neto, como eu disse, que descobri que o Lolo voltou. Ou seja, não há prêmio maior do que saber que aquilo que você lançou originalmente volta anos depois. Muito bom. Exatamente. E aproveitando também o gancho desse tipo de produto, o Prestígio também foi outro produto que vocês trabalharam ali, que teve um outro apelo, que era o chocolate recheado, né? Isso. De coco, né? Como é que foi isso? Eu hoje estava rememorando, vindo para cá, uma coisa que a Norton foi pioneira. Nós tínhamos um departamento de planejamento formado por pesquisadores e psicólogos, onde a gente desenhava o perfil do consumidor, tá? Mas o perfil não era só um perfil etário, de idade, etc. Era um perfil psicológico, tá? Então, por causa do coco, Prestígio tinha aquele jovem, aquela praia, aquele sensualismo muito sutil para vender as férias, o ar maravilhoso das ilhas paradisíacas, e Prestígio é um sucesso até hoje, né? Isso funcionava muito, a psicologia do consumidor, para todos os produtos, mas especialmente produtos tipo automóvel, né? Eu dava palestras de qual era o perfil de consumidor de cada marca de automóvel. Hoje, com os chineses, é mais complicado, mas, de qualquer maneira, dá para encaixar nisso, né? Ou seja, cada produto que você lança, ele tem que ter, além da idade, da questão etária, etc., ele tem que ter um apelo psicológico, né, que te atrai. E a teoria que desenvolveu essa psicologia do consumidor, eu ousaria dizer que ela foi meio abandonada pelas agências. Graças ao digital, à tecnologia, muitas vezes a tecnologia, vamos dizer, passa por cima de metodologias clássicas, mas que ainda hoje são válidas, entendeu? Verdade. Posso pegar um gancho, Ricardo? Claro, fica à vontade. O Geraldo me fez lembrar uma campanha do agro ligada à mesma experiência que nós tivemos com Prestígio. Nós tivemos a conta da Frutesp, frutas pronto para beber. Tinha o Easy, não sei se vocês se recordam, que era aquelas caixinhas com suco de laranja e tal. E, baseado na experiência que a gente vivia na Prestígio, nós fizemos a mesma coisa indo com Frutesp para as praias e, na época, encampando o assunto vôlei nas praias, porque durante as férias as pessoas vão às praias e havia demonstração e degustação do suco pronto para beber da Frutesp. E conseguimos
participação do Bernard, lembra aquele saque nas estrelas, Jornada nas Estrelas? E isso ficou ligado numa experiência agro de curto espaço de tempo. A Frutesp é uma cooperativa enorme e não deu continuidade. Mas me recordei agora de um cliente que a gente deixou passar desapercebido, mas que tem tudo a ver com a BMR. Tá certo, Eduardo. Agora, nós falamos um pouco aqui sobre esse desafio de construir marca, de construir relacionamento e... eu queria te perguntar, Eduardo, na sua percepção, pela tua experiência no agro, sobre o desafio de construir uma boa percepção do setor junto à população urbana. Como era isso antes e como é que você vê isso hoje? Na realidade, eu diria que isso percorre todos esses anos com maior ou menor intensidade, dependendo da situação das lavouras e da situação também, às vezes, política do país, que interfere radicalmente. Vamos lembrar que a inflação é quase sempre medida pela cesta básica. E aí, se fica mais caro o fertilizante, ninguém faz correlação, mas fica mais cara a comida. Se o dólar sobe, não adianta reclamar, mas também sobe o preço da comida, porque o fertilizante é importado, ou o defensivo é importado e tudo mais. Então, eu diria o seguinte, é uma batalha contínua. Ela teve momentos bastante difíceis, quando o meio ambiente se utilizou sistematicamente de agredir o agronegócio para tentar vender a sua competência, e que não foi adiante. É muito difícil. Houve um progresso, Ricardo, confidenciando a vocês, houve uma melhor percepção. Hoje está se trabalhando material escolar, que o Geraldo exemplificou, no sentido de tentar formar novas gerações que percebam que o agroquímico é remédio para as plantas, tão simples quanto isso. Aliás, a Bayer, que faz ácido acetil salicílico, faz herbicida também. Enfim, é assim a vida e é assim que ela deveria ser percebida, mas não é. É muito mais fácil o mercado rural entender. Você vai para uma escola, e a gente faz isso com o INPEV, fazia isso com o INPEV, você vai numa escola no interior, eles tratam tudo isso naturalmente. Você vai aqui em São Paulo, eu tive um incidente numa rádio no Rio Grande do Sul, onde eu representava na época a ANDEF, Associação Nacional de Defesa Vegetal, que eu só não fui agredido porque me ajudaram. Por quê? Porque eu estava lá vendendo veneno na cabeça do ouvinte, por assim dizer. Quando, na realidade, o Rio Grande do Sul precisa o tempo todo de defensivo. Era o grande produtor de arroz, é o grande produtor de uma série de produtos agrícolas, inclusive da carne. Então, eu diria a você o seguinte, melhorou? Sim, muito pouco. É preciso ainda insistir na percepção e investir no longo prazo. Hoje está melhor. Ninguém é tão atacado assim. E parte disso tem a ver com a própria veículo de comunicação. Agro é pop, agro é tech, agro é tudo. Né? E agora ainda a Globo repassando esse mercado. Por quê? Porque a maior parte das divisas, e o Brasil tem hoje mais de 350 bilhões de dólares no cofre, foi dado pelo agro. Complexo soja nas exportações, passou minério de ferro e passou petróleo. Durante os 5 anos de melhor performance, você sabe isso melhor do que ninguém, porque você está no mercado de soja, de certa forma. Então, eu diria que é muito mais fácil você fazer marketing no Mato Grosso do Sul, Tocantins, Goiás, do que fazer no Rio de Janeiro, onde a praia é uma grande diversão e as pessoas acham que a comida vem na gôndola do supermercado. Não tem uma galinha atrás disso, não tem um boi que vira carne moída. Enfim, hambúrguer é também alimento. E roupa, né? Algodão, a correlação com o algodão é zero. Papel com celulose é menos do que zero. O Brasil é o maior exportador de celulose do mundo, que está agora com o problema da tarifa, né? Mas, enfim,
eu não quero me alongar, porque senão eu vou entrar em todos os exemplos, mas respondendo a você, melhor, mas não resolvido. Ok. Bom, pessoal, a prosa está boa e a gente começa a se encaminhar aqui para o nosso final. Queremos agradecer a participação dos dois. Muito conhecimento, muita experiência, né, Escobar? Realmente, Ricardo, olha, passou rápido aqui, revivemos aqui uns bons momentos, aprendemos em cada uma das nossos bate-papos e foi uma honra estar com vocês. A gente queria convidar vocês a fazer, né, um agradecimento final para quem nos ouve, para quem nos acompanha pelas redes sociais, pelas plataformas de streaming. Começando por você, Eduardo, por favor. Olha, primeiro, tornar a agradecer a possibilidade de participação. Particularmente, eu me sinto muito honrado, independente da idade, como diz o Geraldo, mas eu fiz parte da fundação da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio, que hoje é bastante bem protegida e dirigida pelo meu amigo Ricardo Nicodemos. Agradecer o convite e ter tido a possibilidade de falar e estimular a quem nos ouve a entrar nesse mercado, porque ele é gratificante. Geraldo, por favor. Obrigado mais uma vez à BMRA. Parabéns ao Ricardo, que há algum tempo atrás assumiu essa tarefa e quem tem desenvolvido de uma maneira extraordinária e eu me permitiria dizer até surpreendente. Obrigado pelo convite, obrigado pelo tempo. E, como você disse, o tempo foi muito curto, tem muita coisa pela frente e parabéns por chegarmos até aqui e termos ânimo para enfrentar os desafios que vêm pela frente, que não são poucos. Tá? Muito obrigado. E a você que nos acompanha até aqui, o nosso muito obrigado. Siga acompanhando cases e causas da BMRA nas principais redes sociais, nas principais plataformas de streaming e assista os episódios, nós temos muitos episódios no ar e os próximos que virão, não é, Ricardo? Isso mesmo, Escobar. Nós agradecemos a companhia e desejamos a você uma boa experiência. Até a próxima. Até a próxima. Quem é que não tem na memória um case e um caos, uma bela história pra contar? Quem é que não gosta de uma boa prosa? Então é aqui mesmo seu lugar. Aqui você encontra o que quer, gente que fez e que faz, pra você falar e ouvir quando quiser. Aqui tem diversão, informação e muito mais. Nomes de sucesso, grandes profissionais. No podcast da BMRA. Apresentação: Daniel Escobar e Ricardo Nicodemos. Cases e causos ABMRA.